Alô, bom dia, estamos de volta nesta bombástica quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, definitivamente estamos na era das bombas. Esse senhor que aparece na tela, o famoso apresentador de TV conservador nos Estados Unidos, Wayne Root, jogou uma bomba atômica hoje para a mídia se deliciar. Uma parte da mídia, convenhamos, porque outra tentará fazer de tudo para que esta denúncia, por assim dizer, de Wayne Root caia novamente no esquecimento. Qual é a denúncia? Wayne Root sugeriu que Barack Hussein Obama, que foi 2 vezes eleito presidente nos Estados Unidos e teve um terceiro mandato, porque comandava por controle remoto o morto-vivo Joe Biden, segundo o próprio Wayne Root, era um agente infiltrado, provavelmente um agente estrangeiro, infiltrado nos Estados Unidos, na Casa Branca, para destruir os Estados Unidos por dentro. Bem, eu confesso que para mim isso não é nenhuma novidade. Eu comecei a ouvir um programa de rádio em 2008, lá dos Estados Unidos, transmitido pelo saudoso professor Olavo de Carvalho, o programa True Outspeak. E foram dezenas de programas em que o Olavo de Carvalho, já vivendo nos Estados Unidos, afirmava categoricamente: Obama é um estrangeiro infiltrado para destruir, para comunizar os Estados Unidos. Pois bem, Wayne Root hoje fala tudo o que Olavo já falava naquela ocasião. Querem um exemplo? Um True Outspeak de 24 de novembro de 2008. Olavo dizia isso. Presta atenção. Aliás, comparando, depois que eu vim aqui para os Estados Unidos e via essa eleição americana, o Barack Obama espalhando a biografia totalmente falsa, 100% falsa, né? E você levantar ali uma questão, uma pergunta, virou crime de racismo. Eu digo, olha, gente, vocês aí no Brasil, vocês até têm sorte, porque comparado com o Obama, o Lula é Madre Teresa de Calcutá. Tá certo? É São Francisco de Assis, você tá entendendo? Né? Ele é os 12 apóstolos. Né? Olha, bicho, o Obama não dá para descrever. A piada que eu contei, falei, olha, ela é estritamente verdadeira. Tem cada coisa na biografia do Obama. Né? A gente não pode confiar em nada, você não pode confiar numa linha do que ele disse. Veja, ele... Aqui não tem serviço militar obrigatório, tá certo? Mas tem o alistamento militar obrigatório. Quer dizer, você tem que ir lá e se inscrever. Se houver uma guerra, assim, eles podem te convocar ou podem não te convocar, mas você é obrigado a se inscrever. Então, o Obama disse que nasceu em 61, ele tinha prazo até 87, portanto, para se inscrever. Então, ele se inscreveu dentro do prazo, está lá. O alistamento militar dele foi o único documento dele que se conseguiu obter através do Freedom of Information Act. O único. O resto, o Freedom of Information Act foi violado 900 vezes. Todo mundo pedia. Quer a certidão de nascimento do Obama? Não pode. Quer a tese de universitário do Obama? Não pode. Quer dizer, o Freedom of Information Act foi jogado no lixo. Mas dessa vez falhou e o certificado de alistamento militar saiu e está publicado. Tá certo? Bom, está tudo ótimo. Ele está lá, se inscreveu em 30 de julho de 1980, portanto, dentro do prazo. Só tem um problema. Quando você vai ver, o formulário foi impresso em 2008. Quer dizer, o Obama caminha sobre as águas, faz a multiplicação dos pães, tá certo? Mas olha, ele assinou em 1980 um formulário impresso em 2008. Olha, essa aí, mas nem Jesus Cristo, pô. Porque, né, reverter o tempo, né? Isso aí, o próprio Deus não pode fazer. Né? Então, quer dizer, o tempo faz parte da estrutura da realidade. A linearidade do tempo, a irreversibilidade do tempo é uma das leis constitutivas da realidade. O próprio Deus instaurou isso e ele não vai fazer isso voltar atrás. Ele pode parar o sol, mas parar o tempo não. Quer dizer, enquanto Josué parou o sol, né, o tempo continuou correndo, estava só o sol parado, o resto continua andando, pô. Né? Parar a coisa, falando, como é que vai parar? O Obama, agora tem mais, ele fez um negócio mais maravilhoso ainda. O carimbo que está ali, que aparece, tem assim, United States Post Office. Né? Acontece que o Post Office mudou o nome para United States Postal Service
Quer dizer, passou de USPO para o USPS em 1970. Quer dizer, em 1980, quando o Obama supostamente teria assinado aquela porcaria, aquele carimbo já não existia fazia 10 anos. Então ele assinou o negócio com 28 anos de antecedência e carimbou com 38. O cara é maravilhoso, gente. O Lula jamais pensaria em fazer um treco desse. Você está entendendo? Muito bem, mas então agora vamos à denúncia de Wayne Root sobre Obama. Prestem atenção porque Wayne Root foi colega de Obama em Colômbia. Ele começa dizendo o seguinte: por todos os caminhos, ou melhor, todos os caminhos levam a Obama. Ele é o mandante, ele é o traidor comunista por trás de tudo de ruim que aconteceu com a América, a economia dos Estados Unidos e com o presidente Trump. Sim, tem uma história com Obama. Fomos colegas de faculdade na Universidade de Colômbia. Nós dois éramos formados em Direito e Ciência Política. Nós dois nos formamos no mesmo dia, em 1983. Nós dois entramos ao mesmo tempo na política, ainda que eventualmente. Diz Wayne: sou um guerreiro conservador, evangélico e capitalista. Ganhei milhões de dólares como empreendedor de risco no mundo dos negócios. Obama, no entanto, se tornou um organizador comunitário, o que chamávamos, o que considerávamos como um ativista comunista. Bem, ele diz: sou pró-negócios, acredito em liberdade econômica e pessoal, liberdade de expressão, governo limitado, impostos baixos e muito pouca regulamentação. Obama, no entanto, odeia negócios. Ele acredita em socialismo, impostos massivos e regulamentação governamental, o golpe da energia verde, fronteiras abertas e a armamentização do governo contra a liberdade de expressão. Acredite em mim. A raiz de todo o problema, ou de tudo de ruim que aconteceu na América, é chamada de problema Obama. E os segredos de como tudo começou estão todos na Universidade de Colômbia. Primeiro, como Obama entrou em Colômbia? Naquela época, praticamente não havia transferência de faculdade aceita na Colômbia. Apenas o aluno número 1 em Harvard poderia, quem sabe, ter uma chance de entrar em Colômbia. Talvez. Mas Barack Hussein Obama era um péssimo aluno, vindo de uma faculdade medíocre, Occidental. Então, pergunto, como ele se transferiu para a Ivy League Columbia em 1981? Era literalmente impossível, diz Wayne. Sempre acreditei que a única maneira de Obama ter sido admitido em Colômbia era como um estudante de intercâmbio estrangeiro. A Universidade de Colômbia adorava deixar entrar estudantes de países exóticos, como a Indonésia, onde, aliás, Obama cresceu. Era uma maneira rápida de ganhar aceitação em Colômbia. O que é bom, diz ele, exceto pelo fato de que Obama reivindicou cidadania indonésia para entrar na Colômbia. Então, diz ele nunca foi qualificado para servir como presidente dos Estados Unidos. Em segundo lugar, como ele se formou, se nunca estava na universidade? Bem, ele tem aqui essa pergunta é importante porque, afinal, ele foi colega de Obama e afirma como tantos outros já afirmaram no passado. Obama nunca estava na faculdade. Aí você deve perguntar, mas por que essas denúncias não repercutiram? Porque, bem, iam repercutir aonde? No pântano. O pântano é que tinha colocado o Obama, é o que se deduz, e, portanto, já estava praticamente tudo aparelhado, e essas denúncias, claro, todas elas caíram no vazio.
Então ele diz aqui como ele se formou se nunca estava na universidade. Estávamos nas mesmas aulas que os alunos de pré-direito e ciência política, mas nunca vi Obama lá nenhuma vez. Nem nenhum colega de classe com quem já falei, nem nenhum professor com quem já falei. Obama era literalmente o fantasma de Colômbia. Sempre acreditei que ele era um agente da CIA, que obteve um diploma da Universidade de Colômbia sem nunca ter pisado no campus, ou que passou os 2 anos na escola irmã da Colômbia, em Moscou, estudando o básico sobre o comunismo. Por fim, toda a sua agenda sempre foi construída em torno de uma estratégia que todos nós aprendemos na Colômbia, chamada Cloward Piven. Bem, Cloward Piven aqui, para quem pesquisar, uma rápida pesquisa aqui no Wikipedia diz o seguinte: a estratégia Cloward Piven foi uma proposta delineada nos Estados Unidos em 1966 pelos sociólogos e ativistas políticos Richard Cloward e Francis Fox Piven, era um casal, que defendia a sobrecarga do sistema público de bem-estar dos Estados Unidos, a fim de precipitar uma crise que levaria à substituição do sistema de bem-estar por um sistema nacional de renda anual garantida, uma espécie de Bolsa Família, e assim pondo fim à pobreza. Ou seja, eles defendiam que todo mundo deveria viver de Bolsa Família, o Estado teria que ser o papai de todo mundo e todo mundo, então, teria uma vida feliz. Esse era o plano. Pois bem, aqui Wayne Root diz que Obama era um seguidor desta doutrina sociológica, Cloward Piven. Esse plano, diz ele, foi criado por 2 professores de Colômbia, uma equipe comunista formada por marido e mulher chamada Cloward e Piven. Quer Obama tenha realmente assistido a uma aula na Colômbia ou não, toda a sua agenda e estratégia sempre foi construída em torno do Cloward Piven. Este plano era uma estratégia detalhada de como fazer para destruir a América, o capitalismo e a grande classe média americana, colocando todos na assistência social, no Bolsa Família, cupons de alimentação e assistência médica gratuita, até que a dívida explodisse, a economia ficasse sobrecarregada e o país entrasse em colapso. Pois não foi exatamente isso que aconteceu quando Obama chegou à presidência? Então ele foi, claro, obviamente, preparado para isso, para chegar à presidência e transformar os Estados Unidos nesse laboratório Cloward Piven, onde todos se tornavam dependentes do Estado, o Estado ficava gigantesco e o país, a economia colapsava. Parece familiar? Pergunta Wayne. Reconhece esse plano? Pergunta ele. É exatamente o que foi executado nos 2 mandatos de Obama e depois explodiu 1000 vezes no 3º mandato de Obama, com o fantoche morto-vivo Joe Biden como seu testa de ferro. Mas, em vez de apenas tentar colocar todos na América em assistência social, vale alimentação e assistência médica gratuita, Obama expandiu o plano Piven, com esteroides, com fronteiras abertas. Presta atenção. Obama e sua cabala comunista acolheram todo o 3º mundo pobre e dependente de assistência social na América para enterrar definitivamente nosso país em dívidas, sobrecarregar a economia e fazer o país entrar literalmente em colapso. Uau, que coincidência com a realidade, não? Pois é. Obama, continua Wayne, também acrescentou outra reviravolta, que ele provavelmente aprendeu estudando comunismo na escola irmã de Colômbia, na União Soviética. Aí ele diz: Obama usou agências governamentais para destruir a oposição, assim como a KGB soviética fazia. Trump, no caso de Obama, era o alvo.
Ele recebeu a maior parte da perseguição e da guerra jurídica. Primeiro, Obama ordenou a espionagem de Trump e sua campanha. Então, Obama ordenou a perseguição de Trump com uma fraude chamada conluio russo. Então, Obama ordenou as acusações contra Trump. Então, Obama, em conluio com políticos comunistas do estado de Nova York, ordenou os processos civis contra Trump para tirar seus bens e levá-lo à falência. Obama começou e aguçou sua obsessão com a armamentação do Estado, o governo, ao ordenar que o IRS destruísse sua oposição política, seus opositores políticos. Antes de mirar em Trump, ele mirou em todos nós. Ou melhor, ele diz aqui, ele mirou em mim, como cidadão. Ele diz, eu estava no topo da lista de inimigos de Obama pelo crime de ser um convidado regular da Fox News e não apenas expor Obama como traidor comunista, que ele era e ainda é, mas também por ousar expor os seus golpes na Universidade de Colômbia. Ele que era uma testemunha ocular da história. Claro, evidentemente, podemos acreditar então que o Wayne Root foi realmente perseguido. Obama enviou o IRS para me destruir de 2010 a 2013. Fui atacado dia e noite pela versão de Obama da Gestapo KGB soviética. Como Trump, sobrevivi, mas perdi enormes quantias de dinheiro e tempo e suportei tremendo estresse e angústia. Acredito agora que os ataques e golpes perpetrados contra a América, ou contra o capitalismo, contra a economia americana e a grande classe média americana, todos esses ataques começaram na Universidade de Colômbia, com as mentiras, fraudes, golpes e a educação Clower-Piven de Obama. A denúncia termina da seguinte forma. Em relação à utilização de armas, ele diz: a guerra jurídica e a perseguição perpetradas contra o presidente Trump começaram com Obama perseguindo seu colega de faculdade de Colômbia, eu mesmo, diz ele, Wayne Allen Root. Primeiro, todos os caminhos, então, levam a Obama. Ele é o homem por trás da espionagem do presidente Trump, do golpe de conivência russa, do golpe de energia verde, da destruição internacional da América com fronteiras abertas e da perseguição ao presidente Trump. Tudo começou e tudo termina em Obama. Ele deu todas as ordens e agora, então, resta investigá-lo. Investigue e processe Obama. É evidente que ele está se referindo aqui ao presidente Donald Trump, porque agora as coisas são diferentes. Eu tenho, como lembrei no começo do vídeo, ouvido essas denúncias desde 2008 e todas elas foram encobertas pela mídia, caíram no silêncio e nada se fez. A diferença é que as coisas mudaram, o jogo virou. E agora é possível, então, que a partir da retomada dessas denúncias, Obama acabe encontrando, sim, o seu destino nas barras dos tribunais. Ele precisa explicar se é realmente americano ou não e precisa explicar esta política que quase colapsou a América. Era para destruí-la por dentro? Essa é a questão. Pois é, meus queridos amigos, agora, para terminar, vejam só, mais uma pitada do que foi a doutrina Obama. Bem, Elon Musk comprometeu-se ontem com o governo a cortar gastos na ordem de 100 trilhões. Aí você se pergunta, mas como é possível cortar gastos na ordem de 100 trilhões de dólares? Vejam só, prestem atenção nessa informação da Fox, porque ela dá uma pista realmente concreta de que é possível economizar ou cortar gastos de 100 trilhões. Diz a Fox hoje que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o HHS, rescindiu um contrato com uma organização sem fins lucrativos que recebia milhões de dólares por mês
para operar uma unidade de tratamento de esgoto no Texas que, acreditem, estava vazia. Isso, claro, então, de acordo com o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. Em uma publicação nas redes sociais, o DOGE disse que um ex-funcionário do Serviço de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos e membro da equipe de transição de Biden juntou-se à Family Endeavors no início de 2021, onde ajudou a organização a garantir um contrato de fonte única do HHS para moradia excedente de instalações e cuidados licenciadas. Agora vejam só o montante. Como resultado, o caixa e o portfólio de investimentos do Family Endeavors cresceram de 8,3 milhões em 2020 para 520,4 milhões em 2023, afirma a publicação. Aí vem o dado chocante. Desde março de 2024, o HHS pagou 18 milhões de dólares por mês para manter uma instalação em Pecos, Texas, usada para abrigar crianças migrantes desacompanhadas, que era anteriormente usada em outro centro, um centro de más condições, então foi transferido para esse outro centro pela bagatela de 18 milhões de dólares por mês para manter esse centro. Só que os pagamentos continuaram apesar da unidade estar vazia, disse o DOGE. E essa é só uma entre tantas coisas escabrosas que estão aparecendo. Então é possível até que Elon Musk possa cortar gastos ainda maiores do que 100 trilhões de dólares. Mas é claro, ele se comprometeu com essa cifra porque sabe sim que poderá alcançá-la tranquilamente. Resultado? Bem, esse é um efeito colateral da era Obama, dos 3 mandatos de Obama. É mole? Tem gente que está dizendo, ou melhor, olhando no relógio, esperando o momento em que Obama seja algemado, por assim dizer. Veremos coisas, meus queridos amigos. Ah, mas tem George Soros também, né? Tem. Tem toda uma equipe por trás que criou Obama. E também, um dia, essa equipe será alcançada. É possível acreditar. É possível acreditar. Bem, à noitinha, eu volto, mas antes quero lembrar aos queridos amigos que no sábado, às 7h, eu trarei aqui um convidado muito especial para uma live, um bate-papo. Um convidado canadense que conhece tudo sobre o Brasil, tudo e mais um pouco. Eu espero vocês no sábado, às 7h, para mais um encontro, mais uma entrevista aqui no canal Professor Belém. Mas eu volto à noitinha também, hein? Espero vocês até lá, se Deus quiser.